Está gravando. E aí depois eu encaminho a aula para vocês ali, um link no YouTube, tá? Eu disponibilizo no YouTube. E aí vocês podem assistir novamente caso necessário, né? Bom, pessoal, é o seguinte. Então, aplicação de transformações entre sistemas de coordenadas. Uma aplicação que nós vamos falar aqui é o método chamado método de estação livre, né? Então vamos explicar como é esse procedimento de campo e como que é esse procedimento em escritório. Procedimento de campo, como é a coleta de dados em campo, como seria a coleta de dados em escritório. E aí, conforme eu vou falando, vocês podem me interromper. Ah, professor, tive dúvida, não entendi muito bem essa parte, o que você quis dizer com isso, e aí a gente vai batendo um papo aí, tá certo? E aí eu vou tentando explicar, procurar meios aí para explicar como que é esse método. Então, o método de estação livre aqui, no final das contas, envolve aí a aplicação de transformações entre referenciais, entre sistemas de coordenadas, tá certo? Bom, como que é esse método? Basicamente, você tem lá a sua estação total, certo? Uma estação total. Você vai posicionar ela em um ponto. Que ponto que é esse? Um ponto qualquer, pessoal. É qualquer ponto? É um ponto em que você tenha pelo menos 3 pontos de coordenadas conhecidas. 3 pontos de coordenadas conhecidas. Então, assim, ó, essa bolinha em azul aqui é o ponto de estação, onde eu estacionei a minha estação total. Fui lá, estacionei, nivelei ela bonitinho, etc, né? Então, esse aqui é um ponto de estação. Esses triângulos aqui, ó, em azul, são pontos, são marcos geodésicos, né, de coordenadas conhecidas, coordenadas que eu conheço, ok? E algum referencial que é adotado oficial ali na região de trabalho, né? Então, supondo aqui no Brasil, são coordenadas geodésicas cartesianas, né? A gente vai adotar coordenadas cartesianas aqui no sistema UTM, por exemplo, tá? No sistema UTM, né? Sistema de projeção UTM, tá? E está em SIRGAS 2000, né? Que é o referencial adotado no Brasil. Bom, aí em campo, né? Você estacionou o seu ponto, então, lá, a estação total. Tem visibilidade para esses 3 pontos aqui, né? Vocês conseguem ter a visibilidade desses 3 pontos. Eu comentei com vocês, ó, pessoal, hoje nós temos o prisma 360 graus, né? Então, beleza, ok, né? Então, esses marcos geodésicos, esses pontos aqui, são pontos de coordenadas conhecidas e estão instalados sobre ele prismas 360 graus, ok? Bom, qual que é a ideia? Foi para campo, estacionou, né? Esse ponto de estação. Vai ter que orientar a estação, né? Tem que orientar. A orientação vai te dar o sistema de coordenadas. Aí você pode perguntar, professor, mas qual que vai ser a minha orientação inicial? É definida pelo usuário. Nesse caso aqui, nesse exemplo, eu estou definido para esse ponto aqui, que estou chamando de ponto P1. Ponto P1 aqui é esse ponto aqui, ó, esse triângulo aqui, né? Que tem coordenadas conhecidas. Ok? Bom, você vai visar, se você estacionou o equipamento, né, etc. Você vai fazer a visada a ré, né, nesse ponto P1, que é definida aí pelo usuário. Aí você fala, professor, mas qual que é o valor angular aqui, né? Qual que é o valor dessa direção? Você pode zerar o equipamento aqui, por exemplo. Pode zerar o equipamento, deixar tudo 0 graus aqui nessa direção, né? Então eu estou definindo já, por exemplo, qual que é a orientação dos meus eixos, né? Nesse sistema de coordenadas instrumental, do meu instrumento, né? Então eu falo que a minha ré aqui, por exemplo, eu zero meu equipamento aqui e falo, ali vale 0 graus, por exemplo, tá? Então eu zerei meu equipamento ali. E aí eu meço a ré, né? Eu meço faço uma medição aqui, meço a distância, né? E aí, claro, né? Eu vou ter que fornecer também uma coordenada de estação. Para fazer essa medição, vocês sabem, em campo, né? Vou precisar da coordenada da estação aqui. E, claro, pode ser definida aí pelo usuário, tá? Então, o usuário vai definir... qual que é a coordenada da minha estação? Eu tenho que definir isso, eu tenho que falar qual que é. Mais uma vez, é arbitrário. Assim como a orientação inicial, então, essa aqui é a orientação inicial, né? A orientação inicial também é arbitrária, né? No caso aí, né? A definição da origem, então a orientação dos eixos, e essa daqui, no final das contas, isso aqui é a origem do meu sistema de coordenadas aí, que também vamos dizer assim, é arbitrário também. Tá? Bom,
Então, a coordenada de origem da estação, né, que é definida pelo zero, meu x0, y0 aqui, eu coloco o zero aqui para lembrar que é a estação, né, do usuário, você pode definir um valor para ela. Por exemplo, sei lá, vamos supor, não vou colocar 0, 0, né, para não dar valores talvez negativos aí, vou colocar valores, por exemplo, 1000 e 1000, sei lá, dependendo da distância que você está também desses pontos aqui, né, de controle. Mas vou dar o meu x0, o x0 valendo 1000 e o y0 valendo 1000, por exemplo. 1000 o quê? 1000, é unidade, 1000. É um sistema de coordenadas arbitrário. Não tem, a escala minha vai ficar definida de acordo com a medição do metro aqui, né? Porque eu vou medir uma distância. Essa distância vai ser medida pela estação lá, tem um distanciômetro, né? É instalado na estação, um sensor, que mede essa distância aí, e a distância é dada em metro. Então, eu tenho a orientação dos eixos inicial, definida pelo usuário, que ele orienta o equipamento lá numa orientação qualquer, 0 graus, por exemplo, visando ali, por exemplo, o ponto P1. Poderia ser o ponto P2, poderia ser o ponto P3 aqui, poderia ser uma orientação qualquer em uma direção qualquer, né? Origem arbitrária, 1000 e 1000 no caso aqui, né? Poderia ser 500, 500, poderia ser menos 1000, poderia ser o valor que você quiser aqui, tá? O valor que você quiser. Origem arbitrária. E a escala, nesse caso, é definida de acordo com a definição aqui do metro, né? Que eu já comentei aí em aulas anteriores. Né? 1 metro. Né? E no caso aí, quem fornece a escala é o próprio distanciômetro da estação, corrigindo aí os efeitos da atmosfera, né? Etc. É claro, pessoal, vocês vão visar esse ângulo aqui, vocês vão fazer uma leitura simples, faz uma leitura conjugada para eliminar efeitos sistemáticos que vocês já conhecem lá da topografia, né? Então, esses efeitos sistemáticos eles podem ser eliminados aí fazendo leituras conjugadas, né? Ok? Bom, dado isso, então, você definiu o seu sistema de coordenadas de campo, né? Você já falou qual que é a origem, qual que é a orientação, qual que é a escala. Você tem um sistema de coordenadas arbitrário no plano, né? Claro, a gente está pensando aqui, pessoal, no 2D, tá? Depois a gente pode também expandir aí para o 3D. Mas aqui está pensando aqui no 2D, tá certo? Dimensão X, direção Y, né? Dimensão Y. Então, dois eixos cartesianos. Bom, aí em campo, beleza. Então, você vai visar a ré aqui, vai medir o ponto 1, P1. Vai obter as coordenadas x1, y1 naquele seu sistema do usuário. Sistema do arbitrário aqui. Beleza? Bom, feito isso, médios faz a leitura agora angular, não é isso? Você tem a visada ré, faz a visada avante agora no ponto de interesse, ponto P2, por exemplo, né? E vai obter as coordenadas no sistema local, né? No sistema arbitrário da estação ali que vocês definiram, para o ponto 2, x2, y2. E, posteriormente, visa o ponto P3 e vai ter a leitura angular, né? Lembrando que a medição angular é a diferença entre duas direções, vocês sabem disso, né? Então, a direção lá da ré é a direção da avante menos ré, etc. Ok? Faz todos os cálculos de topografias que vocês já conhecem, né? Isso é simples, né? É como se fosse um método de radiação. E vai obter as coordenadas, como se fosse, não, é um método de radiação topográfica, né? E vai obter as coordenadas do ponto P3 aqui, ó. Beleza? No sistema de coordenadas arbitrário do usuário, lá em campo. Perfeito? Isso aqui é simples, isso aqui vocês já sabem fazer, né? Bom, o que acontece, pessoal? Esses pontos aí, ó, esses pontos aqui, ó, esse ponto, então, que vocês obtiveram as coordenadas de campo no sistema arbitrário, x1, y1, x2, y2, x3, y3, tem coordenadas conhecidas. São pontos de referência, são pontos que têm coordenadas oficiais no sistema de referência geodésico, associado ao sistema geodésico brasileiro, né, etc. Por exemplo, no sistema de coordenadas do sistema do tipo UTM, né, associado ao SIRGAS 2000. Então, você tem a coordenada IST aqui e a coordenada norte daquele ponto, tá? E aí você tem também do ponto P2, coordenada IST e a coordenada norte do ponto P2. E você tem o ponto P3, coordenada IST e a coordenada norte, o sistema de projeção UTM daquele ponto conhecido, que foi previamente determinado, usando aqui posicionamento por satélites, que eu vou explicar, que é a técnica, né, que nós vamos trabalhar aqui ao longo da disciplina mais para frente. Tá? Bom, a pergunta é,
qual que é a coordenada da estação no meu sistema de coordenadas oficial, no meu sistema de referência associado ao SGB, ao Sistema Geodésico Brasileiro? Qual que é as coordenadas nesse sistema? É aí que fica a nossa pergunta, né? Bom, pessoal, deixa eu ver. Peraí, meu celular não está aqui. Deixa eu ver como que tá. Deixa eu pegar meu celular aqui, pessoal. Só um minuto. Ah, tá aqui. Se acontecer de cair aí, vocês me avisam. Alguém me falou boa tarde lá no grupo. Eu não sei se caiu. Não caiu a ligação, não. Qualquer coisa, vocês me avisam aí. Bom, continuando, né? Continuando aí. Então, assim, a pergunta que eu falo, qual que é a coordenada georreferenciada da estação agora? Este e norte da estação. Tá? Eu quero determinar essas coordenadas no sistema georreferenciado. E não mais no sistema arbitrário que eu medi lá. Como que eu faria? Né? Por isso que chama estação livre. Por quê? Porque a estação aqui ela pode estar em qualquer posição, em qualquer área, né? Dentro dessa área aqui. Qualquer posição, desde que atenda aquela questão desses 3 pontos aqui, pelo menos 3 pontos serem intervisíveis aí para o usuário, tá certo? Isso aí eu também já comento lá, inclusive no vídeo. E aí, bom, aí vem a equação lá que a gente mostra no vídeo, na videoaula, né? Nos vídeos, né? Que é um modelo de transformação entre sistemas de coordenadas. O meu objetivo agora, primeiro, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa que eu tenho que fazer, primeiro, é conhecer a relação que existe entre a coordenada no sistema arbitrário em relação ao sistema de coordenadas oficial. Qual que é a relação entre elas? Vamos adotar aqui o modelo de similaridade, o modelo de 4 parâmetros. Né? Você sabe que esse aqui é um modelo de 4 parâmetros que relaciona as variáveis, né, as coordenadas no sistema, nesse caso aí, ó, no sistema arbitrário, que nós medimos em campo, que está em azulzinho aí, ó. Esse aqui são as coordenadas que foram obtidas em campo, e com as coordenadas oficiais, né, vindas lá do posicionamento por satélite, georreferenciada, né, no sistema de coordenadas oficial. E aí, qual que é o objetivo nosso aqui? Encontrar esses parâmetros aqui, A, B, C e D, que faça a conversão desse sisteminha aqui, das coordenadas nesse sistema aqui, para as coordenadas nesse sistema aqui. Lógico que meu I aí, ó, o índice aqui, ó, subscrito aí, o I, ele está variando de ponto de 1, no caso aí, vai valer 1, 2 e 3, né? Lembrando que eu tenho ponto, aqui vai ser o ponto 1, aqui vai ser 1 e 1 também. Ponto 2, 2, 2, 2, 2 e 2. 3, 3, 3, 3. Lógico que está no formato matricial aqui, né? A gente sabe que isso daqui forma uma matriz, né? Um vetor de observações aqui desse lado. E aqui o vetor dos coeficientes, né? Do outro sistema nesse lado aqui, tá certo? Das constantes aqui. Ok? Então aqui são as coordenadas no sistema arbitrário, em azulzinho, que a gente mediu em campo. E do outro lado aqui as coordenadas no sistema geodésico brasileiro, no sistema de projeção. Tá certo? Aí lembrar, claro, né, como está em matricial, o que significa isso? As equações aqui ficariam como? Primeira equação, E1.E1 é igual a lá, o A que multiplica, lembrando que isso aqui é uma multiplicação matricial, está em formato matricial, A que multiplica x do ponto 1 mais B que multiplica y do ponto 1 mais C. N do ponto 1 é igual a quem? Menos B, que multiplica x do ponto 1, mais A, que multiplica y1, mais D. E aí, claro, sucessivamente, E2 é igual a A, que multiplica x2, mais B, y2, mais C. E N2 é igual a menos B, x2, mais A, y2 mais D. E assim, E3, né? Vou colocar direto aqui, E3, AX3 mais BY3 mais C. E N3 menos B, né? Menos B X3 mais A Y3 mais D.
essas são as minhas equações. E aí eu tenho isso daqui conhecido, né? Essas coordenadas aqui conhecidas, e tenho x1, y1, x2, y2, x3, y3, também conhecido, medido em campo. Medido em campo, né? E aí, claro que o meu objetivo aqui é determinar, estimar os parâmetros de transformação, que no caso aí, os parâmetros de transformação é o A, o B, o C e o D. Né? Lembrando que esse aqui são parâmetros de transformação artificial, sintéticos, que foram utilizados para deixar o modelo linear, né? Lembrando que o A lá, ele foi adotado como sendo S, eu não vou lembrar agora de cabeça, S seno do ângulo de rotação, onde o S é o fator de escala e o θ que é o ângulo de rotação, né? E o B, S o fator de escala, cosseno de θ, o C é a translação em x e o D é a translação em y, né? Então envolve 4 parâmetros de transformação: um fator de escala, um ângulo de rotação entre os sistemas, né? Uma translação no eixo x e uma translação no eixo y, né? Ok? Um deslocamento no x e um deslocamento no y. Estamos considerando esse modelo de 4 parâmetros. Professor, existem outros modelos? Existem. Qual que é o melhor? Depende, tem que testar. Tem que testar. E eu estou dando um exemplo aqui de 4 parâmetros, mas a gente pode fazer de 6 parâmetros, que é a transformação afim, né? Eu posso envolver uma transformação projetiva, que já envolve 8 parâmetros de transformação. Posso envolver uma transformação polinomial, que já não é, a forma já não é linear, é quadrático, né? Um polinômio ali, enfim. Posso envolver uma transformação baseado em algoritmos de inteligência artificial, onde eu entro com as coordenadas do meu sistema de projeção e as coordenadas no sistema arbitrário, sistema do usuário, né? Vamos dizer assim, medido em campo, né? Nesse algoritmo. E o meu computador, né? A minha rede neural, ela vai determinar quais são os melhores parâmetros aqui, né? E que no caso não é esses parâmetros A, B aqui, mas é uma rede neural, é baseado, o princípio de funcionamento dela é basicamente a ideia do cérebro humano, né? E ela vai ter que encontrar uma função matemática aqui, uma função matemática que faça essa transformação aqui, que faça essa transformação. E aí eu tenho que ajustar essa função para que dê a resposta, que entrando x e y, dê a resposta east-norte. Ok? Bom, é claro que aí, então esse é só um exemplo, né? Então é claro que a disciplina, como ela é introdutória, é básica, né? Ela já te dá uma noção suficiente para a formação de vocês. E além disso, cabe cada um de vocês, né? O professor está aqui para ajudar. Professor, eu queria testar outros modelos, né? Dá para testar outros modelos, né? Então isso aí, inclusive, dá um trabalho bacana aí, de trabalho de conclusão de curso, algo do tipo, né? E aí tem que ir para campo, tem que estudar isso tudo, né? Então dá um TCC bacana. Mas para a disciplina, vamos fazer esse modelo mais simples, tá certo? Eu vou passar um artigo para vocês que foi publicado na Revista Brasileira de Cartografia, tá em português, né? Então não precisa se preocupar com o inglês. Eu vou passar para vocês um artigo para leitura que traz uma aplicação desse método aqui para estabelecer pontos de coordenadas, pontos de controle no terreno, né? Que vão ter coordenadas georreferenciadas, usando este método aqui, tá certo? Que o pessoal tem usado, por exemplo, lá em Florianópolis, né? Por que Florianópolis? Porque é uma região lá de cânion urbano, uma região com muitos prédios, ladeadas de prédios, né? Enfim, e que o GNSS ali muitas vezes é complicado. Aí a estação livre é um método alternativo aí para fazer o georreferenciamento de imóveis urbanos, tá certo? Então eu vou deixar esse método esse artigo como leitura complementar de vocês. Bom, mas para isso vocês têm que ter um embasamento aqui teórico e prático, né, desse método. Bom, seguindo adiante aqui, tá. Professor, então como que estima esses parâmetros A, B, C e D? Bom, pessoal, aí no videoaula tem esse formulário aqui no videoaula que eu passo para vocês passo a passo desse tipo aqui de transformação. Como estimar esses parâmetros, como montar a matriz A do ajustamento, como montar o vetor passo a passo, né? O vetor das observações, as equações, a matriz A, a matriz peso, montar todo o ajustamento aqui para estimar os parâmetros A, B, C e D, inclusive também para determinar os parâmetros
físicos de transformação, geométricos de transformação, escala, rotação, de fato encontrar esses valores. Quanto que é a rotação? Tantos graus. Quanto que é a escala? Tanto. Quanto que é as translações? Tantos metros, né? Então, lembrando que a escala, o fator escalar é sempre adimensional, pessoal. Falou em escala, fator escalar é um fator que não envolve dimensão, é adimensional a escala, né? Bom, pessoal, então, seguindo aqui, estimados parâmetros, usando o formulário aqui, vocês vão estimar esses parâmetros A, B, C e D e vão encontrar um modelo matemático. Vai ter valores para o A, vai ter valores para o B, vai ter valores para o C e para o D. E aí, se eu conheço o A, B, C e D, e se eu conheço o X e o Y, se eu entro com o X e o Y nessa equação, então se eu entro com o X e o Y nessa equação aqui, ó, se eu entro com qualquer X, qualquer Y dentro do meu sistema, lembrando que esse XY tem que estar no sistema definido, não é qualquer XY não, é o sistema definido, sistema definido pelo usuário. Lembra? A ré no ponto P1 onde zerou o equipamento, né? É onde você definiu a origem 1000 e 1000, por exemplo, né? x0, y0 dotado como 1000 e 1000 ali. Você definiu o seu sistema. Esse XY tem que estar de acordo com esse sistema definido pelo usuário. Tá certo? Bom, feito isso, pessoal, aí eu aplico o ajustamento, vou encontrar os parâmetros de transformação, A, B, C e D. Se eu entro com X e Y aqui, ele te fornece quem? Qual que é o estado de saída? East e Norte, já o referenciado. Então, você vai ter as coordenadas no Sistema Geodésico Brasileiro, no SGB, ou seja, no SIRGAS 2000. Medir o XY em campo, você vai obter East e Norte no Sistema Geodésico Brasileiro. Tá? Então, e aí, claro, né? Como que eu vou achar o valor? Então, a estação aqui, ó, ela vai deixar de ser um ponto desconhecido, um ponto arbitrário, e vai passar a ser um ponto agora, vou dizer um triângulo aqui para lembrar, né? Vai passar a ser um ponto agora de coordenadas conhecidas. Como? Entra com x0 e y0 no meu modelo, ele vai te fornecer o East e o Norte da estação. x0, y0, East 0, Norte 0, no sistema, aqui lembrando que aqui é no sistema oficial no Brasil, vai estar no SGB, no sistema, no caso, de projeção UTM, coordenadas oficiais nesse sistema. Tá certo? Aí tem que aplicar o formulário anterior, né? Para achar os parâmetros e aplicar. Tá certo? Bom, aí, claro, você vai perguntar, professor, legal, bacana. Então, e aí, o que eu posso fazer? Aí, qualquer ponto, outro ponto que eu for medir, então tem um prédio aqui ao lado, né? Vamos supor que eu tenho uma construção aqui ao lado. Né? Tem as construções aqui, enfim, né? E aí eu quero, sei lá, quero medir, preciso medir isso daqui. O que eu vou fazer? Eu vou lá, estação total, vou medir os pontos aqui, né? Vou medir aqui, ó, vou medir os pontos aqui, etc. Vou medir esses pontos aqui, usando a estação lá, fazendo toda a leitura, todo o cuidado de campo, né? Leituras conjugadas, etc. 4 pares de leituras conjugadas aí, pelo menos, né? Medir esses pontos aí, enfim, os pontos que eu quiser, vou medindo aqui, ó. Vou medir tudo aí, tá? Vou fazer essas medições aqui. Aí você vai falar, professor, mas eu vou obter que coordenada aqui? Você vai obter aí x e y, esses pontos aqui, ó. Aí, o que você vai fazer? Vem do seu modelinho matemático aqui, ó. Você tem o A, B, C e D conhecido. Entra com o x e y de cada ponto aqui, que vai ter a coordenada desses pontos aqui. East e norte do ponto já referenciado. East e norte desse ponto aqui. East e norte desse ponto, desse. Ou seja, todos os seus pontos aqui vão estar no sistema UTM associado ao Sistema Geodésico Brasileiro. Claro, esses pontos de controle aí tem que estar em SIRGAS 2000. Essa estrutura de pontos de controle está em SIRGAS 2000. Então, além da sua estação total agora estar georreferenciada, né, os pontos que você vai determinar as coordenadas aqui, esses pontos, se vocês mediram em campo, vocês também vão ter as coordenadas deles associadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, ao SGB, né, do Brasil aí, beleza? Ok? Aí, claro, né, você vai falar assim, professor, legal, muito bacana aí a ideia, né? Mas eu tenho uma dúvida aqui, né? Por exemplo, qual que é a precisão desses pontos, né?
Qual que é a precisão desses pontos? Qual que é a precisão disso? Né? Atende as leis aí? A incerteza, a precisão, lembrar, a precisão está associada com dispersão, né? Está associado com desvio padrão, né? Está associado com incerteza aqui, né? Qual que é o desvio padrão, né? Qual que é a qualidade dessa transformação e qual que é a precisão que eu vou obter aqui para esses pontos aqui? Então, a próxima pergunta é: qual que é a incerteza dos meus pontos que são transformados, né? Por exemplo, no caso da estação aqui, ele vai ser transformado, vai obter este e norte dele. Tá, e qual que é a precisão dele? Qual que é a incerteza associada a ele, né? Como a gente vai ter que fazer isso? Aí, lembrar, mais uma vez, lá da aula do professor Tomil, tem os vídeos aulas dele disponíveis na internet, vocês sabem disso, no YouTube, né? Vocês podem recorrer lá, caso vocês não lembrem, mas é importante que isso aí faça parte da formação do engenheiro, né? É aplicar a propagação de erros, né? Eu tenho que aplicar a lei de propagação de erros aqui para a gente poder determinar a precisão dos pontos de interesse. Tem que propagar os erros. Como assim? Lembrando que eu tenho precisão, lembrando que o A, B, C e D, esses parâmetros aqui que são estimados no ajustamento, tem a precisão associados a eles, tem as incertezas, né, associado a eles, né? Eu teria que fazer o quê? Teria que propagar essas incertezas para essa parte aqui da equação, para o East e Norte. Tem que fazer a propagação de erros. Como faz a propagação de erros aqui? Bom, receita de bolo aqui, né? Lembrando que você tem a matriz D das derivadas parciais, né? Então, essa matriz D aqui, primeira coisa, tem que montar essa matriz aqui. O que são as derivadas parciais? Derivada, pega a primeira equação. Então, esse aqui, ó, esses elementos aqui, nessa primeira linha da matriz D aqui, ó, nessa primeira linha da matriz D aqui, essa primeira linha aqui, ó, essa primeira linha aqui, é referente à equação E0. Essa segunda linha aqui é referente à equação do N0, tá certo? E aí aqui são as derivadas parciais. Derivada, o primeiro elemento aqui, primeira derivada aqui em relação ao parâmetro A, né? No caso aí é o que está multiplicando A, que está multiplicando a derivada em relação a A vai ficar quem? X0. Derivada em relação a B, né? Y0. Derivada em relação a C, 1. Derivada em relação a D na primeira equação, não tem o D aqui, o D é 0, então fica 0. Na segunda equação, derivada em relação a A, onde aparece o A, aqui, Y0. Derivada em relação a B, menos X0. Derivada em relação a C, não tem C na equação, 0. Derivada em relação a D, 1. Né? Então, formou a matriz D. E aí, claro, né, eu preciso da matriz variância e covariância dos elementos aqui em que este norte depende. Então, no caso, aí depende de A, B, C e D. Da onde vem essa matriz variância e covariância aqui desses parâmetros? Vem do ajustamento. Quando a gente aplica o ajustamento, lá no slide anterior aqui, ó, que está nos vídeos, né? A gente encontra, olha lá, tem aqui, ó, deixa eu ver se consigo ampliar um pouco mais aqui, se dá um zoom, não sei se eu vou conseguir, consigo, olha lá. Eu tenho aqui, ó, a MVC de XA, lembrando XA aqui, ó, não é coordenada X, não. XA é dos parâmetros ajustados, né? Olha lá, fator de variância a priori, ATPA menos 1. ATPA menos 1. A matriz A você tem, a matriz P você tem, então você, no final das contas você tem a matriz variância e covariância dos parâmetros, né? E aí, bom, aí nesse caso, essa matriz aqui vem então do ajustamento, a MVC de XA, dos parâmetros ajustados, que basta fazer o fator de variância a priori, que multiplica quem? ATPA menos 1, né? Certo? A matriz A a gente já montou lá anteriormente, no ajustamento. Matriz peso também, tudo isso daqui já vem lá do ajustamento, né? E aí basta aplicar a lei de propagação, né? Basta aplicar a lei de propagação aqui, ó. Basta aplicar a lei de propagação de erros. Lei de propagação. Eu prefiro chamar de lei de propagação de incertezas, né? Muito importante em qualquer engenharia. Qualquer engenharia, pessoal, isso aqui é utilizado, viu? Qualquer engenharia aí, mecânica, civil, elétrica, que vocês imaginarem, isso aqui aparece, tá? Então, a matriz variância e covariância,
no final das contas, né, do East e Norte, vai ser obtida aqui. Basta pegar essa matriz D sigma D transposto. Ok? E aí, claro, né, D sigma D transposto. Isso daqui vem do ajustamento. A D a gente já montou. Você vai achar a matriz variância e covariância, né? Lembrando o seguinte, aqui nesse caso, nós estamos considerando, você falou, professor, mas tem a incerteza também dos meus pontos x0 e y0 lá da estação. Eu falei, só que aqui nesse caso, para a gente simplificar, a gente simplificou aqui. Simplificamos, considerando que x0 e y0 tem precisão infinita, ou seja, tem desvio padrão próximo de zero. Então, são adotadas como constantes, não são variáveis aleatórias. São adotadas como constantes aqui. É claro que isso tem os erros aleatórios associados, mas nós estamos considerando que eles são tão pequenos que podem ser desprezados. Tá certo? É claro que poderia falar, professor, eu quero um modelo mais complexo, eu queria considerar a incerteza, eu tenho a incerteza desses pontos. Aí tem que ampliar aqui. Aí teria que ter as derivadas parciais em relação a x0, porque ela varia, porque ela é uma variável aleatória, e a derivada parcial em relação a y0. E a matriz variância e covariância aqui, teria que ser estendida ainda para considerar a precisão de x0 e a precisão de y0 aqui também. Tá certo? E aí ia levar em consideração também os erros aleatórios associados ao ponto de estação do sistema de coordenadas arbitrário. Ok? Bom, dito isso, pessoal, vocês podem falar, professor, interessante, então quer dizer que as coordenadas arbitrárias que eu adotei lá, né? Enfim, elas entram aqui, né? Isso, elas vão entrar aqui. Elas vão entrar aqui dentro, aqui, né? E conjuntamente com os parâmetros de transformação. Então, enfim. Vocês vão encontrar, no final das contas, o resultado dessa multiplicação aqui, né? Aqui é uma matriz de 2 por 4, né? 2 linhas por 4 colunas. Aqui é uma matriz de 4 por 4. Então, 2 por 4 com uma 4 por 4 vai dar uma... no final das contas, vai dar uma matriz aqui. O resultado dessa daqui vai dar uma 2 por 2. Ok? Então, vai ser uma 2 por 4 multiplicado por uma 4 por 4 e uma 2 por 4 vai dar uma 2 por 2. Vocês sabem disso. Essa aqui é da geometria lá, né? Mas, enfim. No final, o resultado final disso aqui vai ser o quê? Desvio padrão de x, variância de x0 aqui. Na diagonal principal de... desculpa, pessoal. x0 não. E0. E0. E aqui N. N0 aqui, ao quadrado. E a covariância, né? A relação das duas. E0 e N0 aqui, a covariância. Então, você vai obter a matriz variância e covariância aí, né? E aí, claro, se você extrair a raiz quadrada, se pegar esses elementos da diagonal principal aqui, selecionar esses elementos da diagonal e extrair a raiz quadrada, você tem o desvio padrão, né? Você tem o desvio padrão em East e você tem o desvio padrão em Norte, né? Então, você vai obter lá, você pegar isso aqui ao quadrado, né? Raiz quadrada disso daqui, vai te dar o desvio padrão, né? Isso aqui é o desvio padrão. Desvio padrão, variância e desvio padrão, tá certo? É o desvio padrão. Componente East, claro, é para componente Norte também, né? Extrair a raiz quadrada. Componente Norte também sem desvio padrão, sem a incerteza. Então, você vai falar assim, eu encontrei a coordenada, então, se aplicando isso daqui, o que vai acontecer? Você vai encontrar o valor de East, o valor de East da estação é tanto, mais ou menos, desvio padrão lá. O Norte é tanto, mais ou menos, tanto desvio padrão. Lembrando que esse desvio padrão é calculado para a probabilidade de um sigma, né? Ou seja, aproximadamente aí 67,3, né? 63,7, não lembro agora de cabeça. Vou arredondar aqui, 68 aproximadamente %, né? Certo? De um sigma. Professor, eu quero na verdade com 95%. Eu tenho que aumentar o intervalo aqui, então, né? Aí eu teria que multiplicar isso aqui, só basta multiplicar por 2. Multiplicar isso aqui por 2, né? Por quê? Porque pela tabela da normal, né? A gente sabe que esse fator vai valer aproximadamente 1,96, né? 1,96, fator escalar aqui. Você vai aumentar, lembrando que você está encontrando o valor do East e associado a ele, é um parâmetro, né? Você está encontrando também a sua incerteza, seu desvio padrão. São parâmetros que descrevem a sua coordenada. Você não pode apenas... Pessoal, engenharia, né? Vocês não podem simplesmente fornecer o East aqui para mim e falar, professor, esse aqui é o valor do East. Eu falei, beleza, qual que é o desvio padrão disso? Qual que é a incerteza disso? Dependendo da atividade que você está fazendo, estou um pouco preocupado com a precisão. Dane-se a precisão.
Mas se é uma atividade de georreferenciamento, pessoal, o desvio padrão tem que vir junto, é a qualidade da coordenada. É a precisão, é a incerteza. Você tem que falar, olha, minha coordenada é tanto, é uma variável aleatória, mais ou menos tanto, com 68%. Se é com 95% de confiança, então multiplico isso aqui por 2. Por que eu multiplico isso aqui por 2? Isso aqui vem lá da distribuição normal. Lembrando que aqui eu tenho lá um sigma para cá. Isso aqui tem uma área de confiança de aproximadamente 68%. 2 sigmas, eu vou ampliar. Pô, não vai caber aqui, deixa eu colocar para cá. 2 sigmas, ela vai ser... Pronto, deixa eu desenhar novamente aqui, ó. Um sigma, né? Vai estar mais fechadinho aqui assim, ó. Né? 68%. 2 sigma, você está uma área maior de aceitação, né? E aí, claro que seu desvio padrão aqui é maior. Mas aqui é uma área de 95% de confiança. E no outro, no caso, 68%. Se eu quero trazer daqui para cá, esse fatorzinho aqui que sai daqui para cá, na distribuição normal padrão, basta multiplicar por 1,96. Eu arredondei aqui para 2, não tem problema, tá? É insignificante para esse caso colocar exatamente 1,96. 2 aqui é suficiente, tá? E aí, claro, vai ficar no intervalo. Se quiser ser rigoroso aqui, pessoal, multiplica por 1,96, tá? Só para lembrar disso. Isso aqui corresponde 95% lá do sigma da normal. Tá bom? E aí eu tenho o desvio padrão, beleza. E aí eu forneço para o usuário, ó, minha coordenada é tanto e aí a qualidade dela é essa daqui. Putz, a qualidade, a lei fala que tem que ser 8 centímetros lá, a precisão. Com qual probabilidade? Não sei, tem que ver lá na lei. Se for 95%, então você multiplica aqui, se isso daqui deu 10 centímetros, já era. Não tá errado. Tem que refazer, tem que buscar o erro. É o erro no modelo? Eu errei no ajustamento? Eu errei em campo? O modelo matemático aqui é muito simplório, eu tenho que colocar mais parâmetros no modelo para melhorar a precisão. Quando vocês adicionam mais parâmetros no modelo, essa precisão aqui melhora. Viu? Essa precisão aqui melhora, vai melhorar. Se adicionar mais parâmetros aqui, certo? No modelo, você vai acabar reduzindo os graus de liberdade. E é claro que você vai aumentar a precisão. Tá certo? Então, é claro que aí teria que modificar o modelo. Só que quando você adiciona mais parâmetros, você perde redundância, né? Lembram disso? Porque eu tenho mais parâmetros. E aí, quando aumenta o número de parâmetros, os graus de liberdade diminuem. Vocês sabem disso, né? Eu já estou lá do ajustamento, né? Então, o nosso modelo matemático aqui, se eu adicionar mais aqui parâmetros, eu vou ter menos graus de liberdade, né? Então, ao invés de 4 parâmetros, e no caso aqui eu tenho quantas observações? Eu tenho 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para cada ponto eu gero duas equações, né? Então, se eu tenho 3 pontos, eu tenho 6 equações de observação. 6 vetor de observação aqui, ó, LB. Né? Eu tenho 4 parâmetros. Então, 6 menos 4, eu tenho 2 graus de liberdade. Isso aí eu explico no vídeo também. Se eu adiciono mais parâmetros, vou adicionar mais parâmetros aí, desenvolver outro modelo, afim, por exemplo. Aí eu teria aqui, se eu aumento o número de parâmetros, 6 menos, se eu adicionasse 2 parâmetros aqui, eu ia ficar com 0 graus de liberdade. Errou, o ajustamento já não é factível, né? Você pode até fazer o ajustamento, mas não vai ter graus de liberdade, né? E aí já fica ruim. Aí eu teria que ter mais o quê? Mais pontos de controle para usar modelos mais complexos. Modelos mais complexos, mas mais completo também. E aí essa precisão aqui, com certeza, essa precisão aqui ela pode ser que ela melhore. Pode ser que ela melhore. É esperado que ela melhore. Pela estatística e pela álgebra linear aí, é esperado, claro, que ela vai melhorar essa precisão, adicionando mais pontos de controle, mais pontos aqui, e modificando meu modelo matemático, adicionando mais parâmetros ao modelo. E aí isso vai melhorar a qualidade da estimativa aqui da transformação. Vai melhorar a qualidade dos parâmetros e etc. Tá certo? Bom, beleza. Então, esse é o passo. Isso que eu comentei com vocês. Então, no final das contas, né, é a receita de bolo do método, né? Se eu for adotar outros modelos de transformação,
né, eu ser fornecido esse modelo para vocês, vocês podem testar também, né? A gente pode testar também esses modelos. Tá certo? Bom, dito isso, pessoal, o outro, eu coloquei isso daqui agora para vocês, que depois vocês podem falar assim, tá bom, então passo a passo, né? Fui para campo, executei, fiz o levantamento, fiz as transformações, é legal. Aí a pergunta que vem é o seguinte, tá, e a qualidade do meu ajustamento? A qualidade do meu ajustamento. Como engenheiro, você tem que saber qual que é a qualidade desse ajustamento. Se esse ajustamento é bom? Se o ajustamento está ok? Eu posso aceitar esse ajustamento aqui? Ele é adequado? Para eu testar isso, uma das primeiras coisas que nós temos que fazer é o chamado teste global do ajustamento. Depois que vocês fizeram o levantamento de campo, vocês executaram o método, fizeram o processamento em escritório, que é essa parte aqui, né, do processamento em escritório, obtiveram lá as coordenadas, obteve lá a incerteza, a precisão dos pontos, etc. A pergunta que vem é o seguinte, qual que é a precisão do meu ajustamento? Qual que é eu posso aceitar esse ajustamento? Essa é a pergunta. Eu posso aceitar esse ajustamento? Né? Aí uma forma de fazer isso é aplicar um teste de hipótese. Né? E um dos testes que nós geralmente fazemos na engenharia de agrimensão e cartográfica é chamado teste global do ajustamento. Por que ele chama global? Porque ele vai testar o modelo de forma completa, de forma geral. Tá? Então, essa ideia do teste global, que a gente chama aí nesse teste, a gente quer verificar se alguma estatística do meu ajustamento é condizente com uma estatística teórica, o que é esperado que aconteça. Tá certo? Vocês devem ter visto testes de hipótese lá na disciplina de estatística, né? Então é a mesma ideia aqui. Agora é aplicar o que vocês já viram lá em estatística aqui na disciplina. Nesse caso, eu tenho duas hipóteses, né? Uma hipótese que a gente cria considerar que o fator de variância a posteriori que a gente calcula, né, ela é menor ou igual ao fator de variância a priori. Menor ou igual, tranquilo. Se ela for menor que o que a gente adotou lá no ajustamento, né, ou for igual, tranquilo. A gente aceita essa hipótese de que meu modelo, então, está condizente com o seu valor teórico. Por outro lado, pode ser que aquele valor que a gente encontra de fator de variância posteriori seja maior do que o seu valor teórico, né? E, claro, nesses casos aí, a gente tem a hipótese alternativa. Se ela vencer, significa que existe algum problema no meu ajustamento, que pode ser o modelo não está adequado, o meu modelo, aquele modelo que a gente propôs aqui, ó, não é adequado. Esse modelo não está adequado à realidade física das observações, né? A precisão das observações, a precisão aqui que a gente adota, né, para esses pontos aqui que foram obtidos lá com o GNSS, não está de acordo com a precisão dos resíduos que é calculado ali no ajustamento, não estão condizentes, não são consistentes, né? Eles são diferentes, são estatisticamente diferentes. E aí o seu modelo não é adequado para aquela realidade física das observações, né? O seu modelo, você montou a matriz peso errada, o peso que você deu às observações está extrapolado ali, pode estar com esse erro, né? Ou você cometeu algum erro grosseiro de campo, era para medir tanto, colocou o valor errado lá, mediu a coordenada, por exemplo, 2,37, e na hora de anotar, anotou 2,73. Isso aqui é erro, e esse erro vai para tudo, esse erro vai para o resíduo. Esses erros aqui, pessoal, no ajustamento, vai tudo para o resíduo. Lembrar que o resíduo que é a nossa... o resíduo, né? O vetor dos resíduos lá no ajustamento é o nosso primeiro indicador do ajustamento. Por isso que esse fator de variância aqui, a posteriori, é analisado no teste global. Por quê? Porque ele depende de quem? Do resíduo. Ele é calculado da seguinte forma, ó, o fator de variância a posteriori, ele é calculado da seguinte forma, é fazer o VTPV, vocês lembram que é o vetor dos resíduos, né? O vetor dos resíduos, dividido por N
menos U, número de observações menos número de parâmetros. Né? Veja que esse fator de variância a posteriori, ele depende do vetor dos resíduos. E o vetor dos resíduos é função, depende da matriz A e da matriz peso. Né? Então, se o seu modelo matemático, lá, matriz A, que depende lá dos coeficientes A, B, C e D, e a peso, que depende da precisão das suas observações, que no caso aí é a coordenada East e Norte que entra no modelo, né? Se isso daqui tiver seu modelo funcional, né, a matriz A e a matriz peso, tiverem com algum problema, esse V aqui esse resíduo pode ser bem elevado. Se tiver algum erro grosseiro, isso aqui vai ser elevado. Se tiver alguma coisa aqui do que eu falei, por exemplo, que eu falei, modelo funcional com problema, matriz peso com algum erro, cometeu algum erro grosseiro, né? A precisão das observações lá está muito otimista, tá falando que a precisão é de milímetro, né? Na hora que você calcula aqui, faz VTPV, isso daqui fica um valor gigante, grande, vamos dizer assim. E dividido por, aqui no nosso caso, N menos U, já vou até colocar aqui, você vai ficar VTPV, dividido por quem? 6 observações menos 4 parâmetros, né? É dividido por 2 isso daqui, né? Se esse valor aqui der um valor, vai dar um valor, e aí você vai comparar isso daqui com a tabela, né? Lembrando que isso daqui, ó, o VTPV sobre N menos U, pessoal, VTPV sobre N menos U, isso aqui segue uma distribuição estatística, né? Chamada Q quadrado. Q quadrado. Que nesse caso é uma Q quadrado, né? Uma distribuição Q quadrada. Então, a gente espera que o nosso valor aqui calculado, que vem aqui ó, dos cálculos, né? Isso aqui é um valor, o Q quadrado calculado, vamos dizer assim, que é o fator de variância posterior no final das contas, né? É o Q quadrado dividido por N menos U, né? Um escalar aqui, né? No final das contas é isso aqui, segue uma distribuição quadrada dividido por N menos U, né? Ok? Isso aqui, então, de certa forma, se seguir essa distribuição aqui, beleza, então a gente aceita a hipótese nula. Né? Ela vai ser menor ou igual, né? Não tem problema ser menor. Né? Agora, se ela for estatisticamente maior, aí existe algum problema no ajustamento. Então, esse aqui é o primeiro passo para a gente falar assim, opa, tem problema no meu ajustamento? Problemas no ajustamento? Então, aqui nós fazemos o controle de qualidade. É o controle de qualidade que é feito. Essa é uma forma de a gente fazer o controle de qualidade. Né? E aí nós temos que testar. Então, eu vou aproveitar aqui, porque eu estava terminando de montar esse slide aqui. Isso daqui eu retirei das referências bibliográficas da dissertação do professor Evandro Klein, lá do IFES, que é parceiro nosso, né? Mas é claro que eu vou passar, depois eu vou passar essa dissertação para vocês, e vocês podem ler, vocês podem estar lendo aí a página, eu passo para vocês depois certinho a página, mas deixa eu colocar aqui, ó, a página teste global do ajustamento. É o item 3.2.3, página 95 do PDF, tá certo? E aqui a gente vai, bom, tem toda a explicação, né, que eu estou comentando com vocês. E aí, claro, vocês vão ter que testar, o teste é esse daqui mesmo. O teste é esse daqui, cadê? Aqui, ó. Critério de teste para teste formulado é dado por, pega o fator de variância posteriori, divide pelo fator de variância priori, se ele for maior ou igual, esse F, N menos U, infinito, alfa aqui, enfim, essa estatística F, né? Na verdade, ela é igual a Q quadrado dividido por N menos U. Então, você vai ter que analisar a tabela Q quadrado, você vai calcular isso daqui, ó, vai calcular o fator de variância posteriori, que é o VTPV sobre N menos U, dividido pelo fator de variância priori. Então, essa aqui é a minha estatística. Né? E aí, claro, Q quadrado, você vai ter que ir na tabela do Q quadrado, né, pessoal? Tem que ir na tabela lá do Q quadrado. Na tabela do Q quadrado aqui, certo? Na tabela do Q quadrado. E vai ter que analisar lá dentro da tabela do Q quadrado para N menos U graus de liberdade para um dado nível de significância de teste. Então, dado tamanho de teste aqui estatístico. Dado alfa, né? É o nível de significância do meu teste. Certo? Nível de significância do meu teste. Meu teste tem significância a partir de um alfa. Qual que é a significância dele? Geralmente o pessoal adota aí 5%, 0,05.
Só para vocês verem aqui, ó, no MATLAB, por exemplo, deixa eu ver aqui no meu MATLAB, tem uma função já pronta para isso. O Excel também já tem pronto para isso, ó. Se eu colocar aqui, ó, key to inv, e eu vou falar aqui, ó, eu quero, por exemplo, 1 menos, né? Porque ele tem que entrar com tem que entrar aqui com um nível de confiança, no caso do MATLAB, tá? Então, o nível de confiança, o nível de confiança, pessoal, o nível de confiança, ele é complementar ao alfa, né? Nível de confiança, ele é 1 menos o alfa que você adotou. Então, se o seu alfa que você está adotando é 0,05, ou seja, 5%, né? 5% de significância do meu teste, ok? Ou seja, se meu teste for dentro desse alfa de 5%, meu teste dá uma resposta maior do que o valor que é dado por esse nível de significância, eu vou rejeitar a hipótese nula, tá? Deixa eu manter aqui a escrita. Então, lá no MATLAB, lá, eu vou lá, aqui quadrado 1 menos 0,05 graus de liberdade. No caso aí, 6 observações menos 4 incógnitas, né? 6 menos 2. Aí vai te dar o valor crítico, olha lá. O valor crítico máximo aceitável, 5,95. Lembrando que eu tenho que dividir esse valor aqui, ó. Tenho que dividir isso daqui pelos graus de liberdade. Então, no caso aí, 6 menos 4. Né? Olha lá, 2,9957. Esse é o valor teórico que o meu fator de variância a posteriori dividido pelo fator de variância a priori tem que atender. Então, lembrando que aqui, ó, deixa eu colocar mais um slide aqui, então, só para a gente continuar aqui. Então, eu tenho que fazer o seguinte, ó, vou lá pegar meu fator de variância a posteriori, eu coloco o chapéu porque é o calculado, tá certo? Ele é o VTPV sobre N menos U. Isso aqui dividido pelo fator de variância a priori. Então, isso aqui dividido pelo fator de variância a priori aqui embaixo. Lembrando, claro, que, pessoal, isso aqui é o quadrado, né? Isso aqui é o fator de variância, é variância, né? Tá? Então, isso daqui é a mesma coisa que VTPV dividido por N menos U, né? Multiplica o fator de variância a priori aqui no final das contas, né? Dividido aqui vai ficar ele multiplicando, né? Tá? Só para ficar mais bonitinho. Se isso daqui for maior do que o Q quadrado lá que vem da tabelado, vamos dizer assim, né? O teórico, que é o esperado que aconteça, que no caso é dado em função do N menos U graus de liberdade e para um nível de significância alfa, né? Se ele for maior, então eu rejeito a hipótese nula. Então existem evidências suficientes, a gente fala assim, né? Existem evidências suficientes para rejeitar a hipótese nula. Se eu rejeito a hipótese nula, pessoal, então significa que o meu fator de variância a posteriori, ele é significativamente maior do que o seu valor teórico. E sendo maior que o seu valor teórico, a gente não pode aceitar, né? Ele não vai seguir o que é esperado acontecer. Tá? Não vai seguir o que é esperado acontecer. Tá? E aí, claro, né? Se ele for maior, rejeitar a hipótese nula, C. Então, ele dividido pelo fator de variância a priori. Se ele for maior que o Q quadrado, N menos U... N menos U aqui dividido, né? Isso aqui é dividido... Isso aqui é dividido por N menos U, né? Ok? E aí, rejeita a hipótese nula. Então, tem problemas no ajustamento. Caso contrário, não. Se a gente aceitar a hipótese nula, se for caso contrário aqui, né? Caso contrário, então, a minha estatística ali é o fator de variância a posteriori dividido pelo fator de variância a priori for menor que o Q quadrado dividido por N menos U, eu, no caso aí, não rejeito a hipótese nula. Perfeito? E aí, se eu não rejeitando, meu ajustamento está ok, é aceitável e está de acordo aí com a minha prática, está de acordo com a teoria. Tá o que é esperado acontecer. Tá certo? Beleza? Então, esse teste aqui é um primeiro teste que eu tenho que fazer, tá, pessoal? Beleza. Aí, você pode perguntar assim, professor, legal.
meu ajustamento tudo ok, meu teste global passou. O que mais eu posso fazer de controle de qualidade? Eu posso fazer ainda um teste estatístico chamado de teste de significância dos parâmetros. O que eu posso fazer, pessoal? O que é teste de significância? Eu quero saber se meus parâmetros estimados, lembrando que eu vou estimar meu parâmetro, ó, o que vem do ajustamento? O que vem lá do ajustamento? Vem o parâmetro A, vem o parâmetro B, vem o parâmetro C e vem o parâmetro D. Perfeito? Isso aí são parâmetros que vêm do ajustamento, A, B, C e D. Ok? Associado a eles, vem também o desvio padrão deles, certo? Então, vem o desvio padrão deles também. Então, vou colocar, vem isso daqui e vem associado a eles os desvios padrões. Então, vem o sigma de A, o sigma de B, sigma de C e sigma de D. Tá certo? O que é o teste de significância dos parâmetros? Eu quero testar se esse parâmetro aqui é significativo no modelo. O que quer dizer que é significativo no modelo? É dizer que estatisticamente ele é importante para o modelo. Ele é diferente de zero. É isso que no final das contas a gente quer saber se ele é diferente de zero. Porque se ele for estatisticamente igual a zero, significa que ele não tem importância nenhuma para o meu modelo. Não tem importância nenhuma para o meu modelo. Entenderam? Se o meu parâmetro aqui, ó, professor, meu A deu... Vamos colocar os valores. Meu A deu 0,01, o meu B deu 50, o meu C deu 100 e meu D deu 400. E o desvio padrão aqui, ó, o desvio padrão deles aqui, ó, vamos colocar aqui uns valores. O desvio padrão de A deu, por exemplo, 0,001. O desvio padrão de B deu 0,05. O de C deu 0,1 e o de D também deu 0,1. Tá? Supondo aqui, não coloquei unidade, né? Porque são parâmetros adimensionais lá, vocês sabem disso, né? Então, assim, no caso, na verdade, o C e o D tem a dimensão, né? Que é a própria translação, tem a unidade aqui. Mas, enfim, vamos desprezar a questão da unidade por enquanto. Então, eu tenho os parâmetros A, B, C e D que foram determinados no ajustamento. Tem os seus desvios padrões. A precisão, sigma de A, sigma de B, sigma de C, sigma de D. A pergunta é, esse 0,01, ele é estatisticamente próximo de zero? Eu posso considerar ele próximo de zero? Esse valor que eu posso adotar como sendo zero, ele é significativo para o meu modelo? Se ele não for significativo, eu posso tirar. Lembrando que eu já fiz o teste do ajustamento, tudo certo, passou, beleza, não rejeitei a hipótese nula, tá tudo ok. Agora, eu quero saber se meus parâmetros são importantes para o meu modelo. E aí eu tenho que saber, isso aqui é significativo? Aí, para fazer esse teste, a gente usa um teste, a gente quer testar, então, se os parâmetros... parâmetro que eu vou colocar parâmetro A, B, C e D são estatisticamente diferentes de zero. Porque se eles forem estatisticamente iguais a zero, significa que eles possam adotar como sendo zero o valor de A. Se o valor de A é zero, pessoal, lá no nosso modelo lá, ó, anterior, se isso aqui vale zero, zero aqui, ó, zero, o que é zero? Zero alguma coisa é zero. Então, o A não entra no modelo. O A não entra no modelo matemático. Tá certo? Então, nesse caso, o que a gente vai fazer aqui, ó? Teste de significância. A gente quer testar isso. Aí, para testar isso, a gente faz o seguinte. A gente pegar o valor do parâmetro, a gente pegar o módulo do valor do parâmetro dividido pelo seu desvio padrão, isso daqui segue uma distribuição estatística chamada T. Você já deve falar T de student. Grande student. Certo? Segue uma distribuição T de student. Claro que você vai testar estatisticamente, você vai testar com um dado nível de significância. Um dado alfa aqui, né? Ok? E aí, claro, né? Seguindo a T de student aqui, a gente vai testar. Então, se pegar o parâmetro A e dividir pelo seu desvio padrão, a gente tem que verificar se isso daqui, ó,
dividido pelo desvio padrão aqui, se isso daqui é maior, se isso daqui for maior que a estatística T tabelada, da tabela estatística, a gente fala que ele é significativo. Ou seja, ele é diferente de zero. Estatisticamente diferente de zero. Se ocorrer ao contrário, se ele for menor, a estatística calculada, então ele não tem significância. Tá? Ele não tem significância, então ele pode ser retirado do modelo. Tá certo? É claro que eu estou fazendo para o A. Você tem que fazer isso para o A, vai fazer isso aqui para o B, vai fazer isso aqui para o C e vai fazer isso aqui para o D também. Tá certo? E vai verificar, né? É claro que a estatística T aqui vai seguir com graus de liberdade, né? No caso aí o graus de liberdade, certo? Graus de liberdade e para um dado alfa, né? Deixa eu lembrar, acho que é isso mesmo. Deixa eu ter certeza aqui, pessoal. Deixa eu pegar aqui. Adjustment Computation. Ixi, eu tô sem aqui o livro. Acho que estava aqui comigo, pessoal. Caramba, viu? Adjustment. Deixa eu ver se tem um livro aqui, não. Jurava que estava aqui nesse computador. Bom, de qualquer forma, deixa eu ver pelo MATLAB aqui mesmo, eu já consigo descobrir aqui. Deixa eu só ver aqui pelo MATLAB aqui, pessoal. Bom. Ai. Vou tentar de novo aqui. Espera só um pouquinho aí. Deu probleminhas aqui. Deixa eu salvar o que eu tenho. Bom, deixa eu fechar aqui agora. Vou ter que fechar o MATLAB que deu problema. Isso mesmo. Eu estou procurando aqui um livro, pessoal, que eu tenho em inglês, que é muito importante. Só para eu recuperar essa estatística aí de cabeça. Eu jurava que estava aqui. Bom, não sei se ele vai encontrar aqui também. Bom, se não estiver aqui, possivelmente está no meu e-mail. Aguardo só um minutinho aí, pessoal. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Putz, que pena. Bom, vou ter que pensar aqui um pouco melhor, mas assim, a estatística é essa mesmo, tá? Deixa eu lembrar que se é isso aqui, é 0.05, deixa eu colocar graus de liberdade aqui. Eu lembro mais ou menos, não, acho que graus de liberdade aqui desse caso
o teste para 4 parâmetros, né? Eu acho que, se eu não me engano, pessoal, depois eu tenho que retomar. Mas os graus, vai seguir uma distribuição T aqui mesmo, né? Distribuição T de student aqui. Deixa eu só ter certeza aqui. Portal Action, você conhece esse portal aqui, ó? Portal Action, teste T student. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Teste T pareado. Vamos ver se esse daqui tenha... Bom, não está funcionando. Seleção T de student, N-1 graus de liberdade. Então, acho que é isso mesmo. Então, vai dar... Então, nesse caso aí... Deixa eu ver se eu tenho aqui... O site dele está com problema. Esse site aqui, ó, não sei o que está acontecendo, está com problema, mas ó, o Portal Action, tá? Tem todas as inferências estatísticas aí importantes, tá? Eu só não estou encontrando ele agora aqui. Parece que está com... Tá com problemas. Bom, mas aqui os graus de liberdade nesse caso vai ser... Deixa eu ver aqui. Vai ser a mesma ideia anterior, tá? Mesma ideia anterior. Mas depois eu vou confirmar com vocês, tá? Não tenho certeza. Vou confirmar. Mas o teste aqui, ó. Nesse caso aqui vai ser... Os graus de liberdade aqui vai ser N-U, se eu não me engano, tá? Depois eu tenho que só testar se é isso mesmo. Graus de liberdade nesse modelo aqui é N-U também. Que no caso aí são 6 menos 4, são 2, né? Então, o T tabelado nesse caso, para esse caso aí, seria... usar esse comando aqui, ó, tinv, que é a inversa, aí para o nível de significância de 5%, né, 0,05, e 2 graus de liberdade, né, nesse caso. Olha lá, esse é o valor dele calculado aí, tá certo? Pela estatística, 2,92. Então, se a gente for ali se for isso mesmo, depois eu tenho que retomar, mas se for isso mesmo, se a gente calcular aqui, ó, o primeiro caso, ó. Vamos calcular o primeiro caso aqui, ó. Pro A. O A 001 dividido por 0.001. Vamos ver quanto vale o A, então. O A vai ser 0.01 em módulo, né? Posso colocar aqui ABS, que é absoluto. Valor absoluto aqui em módulo. Dividido por 0.001. 10 é maior? É maior, então é significativo. 50 dividido por 0.005 vai ser maior, né? 100 dividido por 0,1 vai ser maior, 400 dividido por 0,1 vai ser maior, ou seja, todos os parâmetros aqui são significativos para o modelo. Inclusive esse 0,01 que vocês poderiam ter achado, isso aí não é significativo, está próximo de zero, né? Mas quando você vê o desvio padrão dele, ó, você vê que o valor, a incerteza dele, né, é muito pequena, 0,01, né? E aí na hora que você divide o A pelo sigma de A, está dando 10, e 10 é maior do que o que nós esperamos, né? Então, ele é significativo, ele é estatisticamente diferente de zero. Então, a gente testa se isso daqui, né? O teste hipótese nula, é igual a zero, ou seja, meus parâmetros, que é o meu XA, né? O vetor dos parâmetros, é igual a zero. Na hipótese alternativa, eles são maiores do que zero, estatisticamente maior de zero, né? E aí, claro, né? Nesse caso, então, esse aqui é a hipótese nula, esse aqui é a hipótese alternativa. Então, se ele for maior, a hipótese alternativa ganha. E que no caso aqui estão ganhando. Então, significa que existem evidências para eu rejeitar isso daqui, se isso é igual a zero, né? Então, todos são maiores do que zero, estatisticamente maiores do que zero, e são estatisticamente significativos para o modelo. Poderia ocorrer de não serem significativos. Não sendo significativos para o modelo, eu posso ir lá e retirar ele do modelo e simplificar mais meu modelo ainda. Vamos supor, se o A fosse não significativo nesse caso, eu poderia vir aqui no meu modelo matemático aqui, e onde tiver o valor A aí, ó, ia simplificar o modelo, né? Ia tirar o A aqui, ou seja, as equações aqui dependem de A aqui, ó, onde tem o A aqui, isso aqui dá zero, não ia entrar, aqui não ia ter o A, aqui não ia ter o A, aqui eu posso tirar o A, eu simplifico o meu modelo. Meu modelo fica mais simples, né? Aí o E só depende do B, né? Fica uma equação da reta aqui, ó, tá vendo? Y igual a BY mais C, né? Uma equaçãozinha de reta aqui, ó. N igual a BX mais D, né? Uma reta, né? Então, simplificou o modelo, né? Simplificou o modelo aí. É claro que geralmente, né? Se todos os parâmetros são muito significativos, pessoal, eu falo aqui que são muito significativos. Você vê que eles são extremamente, por exemplo, 100 dividido por 0,1 vai dar 1000. 1000 seria muito maior que o tabelado lá que dá 2 ponto alguma coisa, muito maior.
Isso é sinal de que seu modelo você pode aumentar o número de parâmetros no seu modelo. Então, isso nos leva à decisão de aumentar o número de parâmetros no modelo, só que aumentar o número de parâmetros também exige aumentar o número de observações, o número de pontos de controle. Então, eu teria que voltar para campo. Voltar para campo não, né? Eu teria que planejar esses pontos aqui com mais pontos para fazer estação livre. Eu tenho que projetar, fazer um projeto, né, de modo que o usuário conseguisse ver mais pontos, né? Então, no caso, se eu conseguisse ver, por exemplo, 6, então são 6 pontos, né? Cada ponto gera 2 equações, então eu teria 12 agora, 12 observações, né? 12 observações. E aí, claro, agora eu posso, ao invés de usar um modelo de similaridade que é 4 parâmetros, eu posso usar um modelo de afim, que já envolve 6 parâmetros de transformação. Ou ainda uma projetiva, 8, que eu continuo tendo graus de liberdade. Claro, à medida que eu vou aumentando os parâmetros, eu vou diminuindo os graus de liberdade, né? Lembrando, se eu uso um modelo com 4 parâmetros, 12 menos 4, 8, né? Eu tenho 8 graus de liberdade. Se eu uso 6 parâmetros, eu já caio para 6 graus de liberdade. Se eu uso 8, eu já caio para 4, né? 4 graus de liberdade. E assim, claro, se eu aumentar 12 aqui, por exemplo, aí já zera, não posso mais. Então, eu posso ter aí entre 4 e 8, seriam os testes suficientes para a gente poder fazer aí, né? Aí, modelos mais complexos. É claro que você vai falar, professor, vai chegar uma hora lá que você vai acontecer o seguinte, você chega em 8 parâmetros, aí você faz todo o teste global do ajustamento, fez todo esse processo aqui, chegou todo esse processo, fazer teste de significância do modelo, dos parâmetros, chegou lá que os parâmetros, chegou com 8 parâmetros lá, 12 parâmetros, 8 parâmetros, e aí alguns ali não são significativos, podem ser excluídos do modelo. Aí, pessoal, aí você vai para um modelo mais simples, né? Aí pega um modelo mais simples, aí você testou lá, ao invés de usar, por exemplo, de 8 parâmetros, eu vou para 6, 6 é suficiente para mim, né? Embora 8 parâmetros vai fornecer melhor precisão, olha, pode fornecer melhor precisão, só que estatisticamente ele é igual ao sexto, ele vai fornecer o mesmo grau de precisão. Os dois vão estar com o mesmo grau de precisão, né? Então, para que eu vou gastar esforço computacional para adicionar mais parâmetros, sendo que 6 parâmetros já é suficiente? Ah, mas 4 também já eram suficientes. Então, beleza. Então, se 4 são suficientes, escolha 4. Só que para fazer essa escolha, tem que fazer os testes estatísticos para tomar decisão, né? Então, ajuda na tomada de decisão nisso, tá certo? Ah, não passou no teste global do ajustamento. O que vai ter que primeiro? Qual que é a decisão que a gente tem que fazer se não passar no teste global? Rever os cálculos, rever a matriz A, rever a matriz peso, ver se não cometeu nenhum erro grosseiro, verificar se a precisão que foi fornecida não está muito elevada, né? Tudo isso aí tem que ser levado em consideração, né? Tem que ser levado em consideração. Ah, não é suficiente ainda, eu não encontrei nenhum erro, já tentei tudo. Detalhadamente, vi cada item detalhado desse, vi a matriz A se estava certa, olhei a matriz P se estava certinha, olhei lá se eu coloquei os valores corretos, tudo certinho, desenhei a figurinha as figuras no CAD, por exemplo, para verificar se está tudo certo, não, tudo correto, e mesmo assim não passa no teste do global do ajustamento, pode ser que seu modelo funcional, ou seja, a matriz A a forma que você entrou com os valores ali da matriz A, por exemplo, pode ser que o modelo pode estar mal condicionado, aí tem que simplificar as casas decimais, né? Bom, se não passou no teste global, pessoal, tem indícios de erro. Aonde está o erro, aí já envolveria um outro teste estatístico para identificação. Só que daí para identificação, você tem que considerar que você cometeu um erro grosseiro. Cometeu algum erro algum erro sistemático ali envolvido. Eu prefiro primeiro a gente focar aqui somente no teste global, tá certo? Só no teste global mesmo, por enquanto, tá? Aí na próxima aula eu mostro para vocês o teste de identificação. Não passou no teste global, a gente vai para identificação. Identificar onde está o erro, né? Aí a gente pode identificar se não passar nesse teste. E aí a gente pode tomar uma decisão. Ou excluir aquela observação, aquela medida que tem um erro, né? Que é isso que a gente vai ter que fazer, né? Ou então a gente tem que ir para campo e refazer a medida ali, né? Remedir aquela observação lá que foi identificada como erro, né? Erro grosseiro, né? Então, isso é chamado de outlier na geodésia. Então, é claro que daí tem o teste de identificação de erros, né? Se não passar nesse teste global do nosso ajustamento. Ok? Então, pessoal,
todo esse passo a passo, essa receita de bolo aqui que eu estou passando para vocês, né, está dentro de aplicações da engenharia, né, moderna, aí, pensando nessa questão da estação livre, né, em regiões de centro urbano, por exemplo, aplicando as transformações, etc. Né, tá certo? Então, tudo isso daqui eu vou passar uma atividade para vocês, claro, vou passar uma lista de exercícios para vocês fazerem, tá? Agora na atividade assíncrona, eu vou passar lá pelo grupo WhatsApp e vai ter um tempo aí para resolver, né? Vou dar aí um prazo aí de 2 semanas, é suficiente para vocês resolverem a lista, tá? E claro que todo o material aí que você já tem disponível, videoaula, etc. E eu só vou rever isso aqui para ter certeza e eu comunico vocês lá no WhatsApp. Ó, pessoal, é aquilo mesmo, né? O grau de liberdade é N-U. Tá? Só queria ter certeza nesse teste estatístico se os graus de liberdade é N-1. Se eu não me engano, é isso mesmo. Tá? É N-U sim. Tá? Mas eu vou buscar na literatura para ter certeza. Beleza? E aí pode testar com alfa. Geralmente o pessoal adota aí de 5%, mas poderia adotar de 1%, nível de confiança de 90%, 95%, 99%, né? São o que o pessoal adota aí no dia a dia, tá certo? Então é isso, pessoal. Então a ideia geral aqui é essa, né? Isso aqui é uma aplicação. Ah, professor, onde eu vou fazer essas matrizes? Onde eu vou calcular? Aí é com a conta de vocês. Scilab, MATLAB, Excel, sei lá, softwares que vocês usaram aí em ajustamento, né? Pode usar que vocês têm aí, programação que vocês fizeram aí no C++, que vocês tiverem em mãos aí, vocês podem estar fazendo uso, né? O mais legal seria se fizesse uma programação em C, né? O cara entra ali com as coordenadas, entra ali com as medidas, etc, né? E o próprio programa já faz os cálculos, já gera um relatório, né? Vocês podem desenvolver a forma que vocês quiserem aí, tá certo? Bom, pessoal, é isso. Eu vou procurar só aquela questão daquele item do TST, para ter certeza dos graus de liberdade ali, tá? Que se eu não me engano, é N-1, número de observações menos número de parâmetros, sim. Acho que é aquilo mesmo, né? Tá dividindo ali, enfim. Mas só para ter certeza. E E é isso. Aí depois, a semana que vem, eu dou um exemplo para vocês. Vou passar a lista, né? E na semana que vem a gente tira a dúvida da lista. Vocês podem ir fazendo a lista, né? E a gente tira a dúvida de vocês com respeito à lista. E a gente também eu mostro para vocês que quando não se passa no teste global do ajustamento, né? Você fez o controle de qualidade, não passou no teste global. O teste global só detecta erros, como eu falei para vocês. Fala que, não passou no ajustamento. Onde está o erro? Aí a gente pode fazer teste por observação. Ou seja, equação de observação por equação de observação. Será que o erro está aqui? Será que o erro está nessa observação? Será que está aqui? Aí tem que testar cada uma, individualmente. Então a gente faz um teste local. A gente sai de um teste global e vai para um teste local. Identificar outliers, identificar erros sistemáticos, tá? Importante disso. O próximo teste, que é o teste local, é para detectar um erro que é sistemático, que age de forma sistemática, não de forma aleatória, tá? O teste global é um teste geral, não tem nada disso. O modelo estocástico pode estar errado, a matriz A pode estar errada, pode ter erro grosseiro de campo, que você mediu lá, teve algum erro. A sua matriz A pode estar mal condicionada, porque você colocou números grandes, números pequenos, números com vírgula lá dentro da matriz A, e isso daí, na hora que você faz inversão de uma matriz, isso dá mau condicionamento de uma matriz. Pode ter esse problema. Pode ter problema... é algum problema, só que o teste global não fala pra gente o que é o problema. Aí a gente vai para a identificação. Na identificação, a gente vai tentar identificar qual se existe algum efeito sistemático, individualmente. Se está na observação 1, se está na observação 2, se está na observação 3, na 4, na 5, na 6, na 7, enfim, quantas equações eu tiver, né? E aí, se a gente identificar, a gente tem que tomar uma decisão. Ou a gente exclui aquela observação, só que a gente perde graus de liberdade, né? A gente perde graus de liberdade no modelo. Você sabe disso, perdeu observação, perdeu graus de liberdade. Perdeu redundância, perdeu confiabilidade, né? Mas tudo bem. Ou o que a gente pode fazer, aquela observação que a gente identificou como sendo erro, a gente dá um peso pequeno para ela.
A gente vai lá e fala assim, ó, essa observação aqui tá causando mal para mim aqui, né? Ela é um erro sistemático. Ao invés de eu voltar para campo, o que eu vou fazer? Eu vou deixar ela sem significado, aquela observação. Como que eu faço para deixar sem significado no modelo? Eu dou um peso para ela, eu falo para ela assim, ó, o seu peso aqui no modelo é baixo, você não tem importância aqui. Aí eu dou um peso bem baixo para ela. Né? A todas as observações lá tá com peso 1000, por exemplo. Eu chego para ela e falo, seu peso vai ser 1. Porque aquela observação age de forma sistemática como um erro grosseiro. Então eu acabo deixando ela no meu modelo, mas com baixa... sem efeito, né? Sem presença ali no modelo. A gente acaba deixando ela sem significância para o modelo. A observação. Certo? É uma forma de a gente fazer. O ideal, como engenheiros, o ideal seria fazer o quê? Identificou aquela observação e ir lá e remedir ela. Mas o que eu vou fazer? Na próxima aula, eu vou passar esse exemplo para vocês e vou fazer o seguinte, na próxima aula eu vou fazer um exemplo com vocês. Isso aqui que eu apresentei para vocês passo a passo, na próxima aula, o que eu vou fazer? Vou fazer um exercício com vocês. Tá? Vou fazer um exercício do início ao fim com vocês. Tá? Depois eu passo a lista. Pode ser assim? Depois eu passo a lista, tá bom? Beleza? Aí eu vou disponibilizar o vídeo aula de hoje, vocês revejam para a próxima aula. Vocês assistem novamente a aula de hoje, tá? E aí na próxima aula eu faço um exercício do início ao fim com vocês, tá? Dando um exemplo de cálculo mesmo, que dá para fazer. Eu vou fazer no MATLAB, beleza? Do início ao fim ali. E depois eu passo a lista de exercícios para vocês. E aí eu vou mostrar, olha, pessoal, tomada de decisão, né? Não passar no teste global do ajustamento, o que a gente pode fazer, né? Ir para identificação. E aí, identificou, o que a gente faz? Eu, sinceramente, tenho que ir para campo e remedir, pessoal. Tem que ir remedir novamente. Né? Não passou no controle de qualidade, não passou, infelizmente não passou. Então, vocês como engenheiros, um dia que vocês tiverem uma empresa, alguma coisa, e vocês forem fazer procedimentos de campo com o pessoal técnico, um dia vocês abrirem uma empresa e tal, e vocês forem passar... É importante que vocês tenham dentro do setor da empresa de vocês o setor de controle de qualidade. Que vai fazer todas essas análises. Olha, não passou, pessoal, tem que voltar para campo, tem que remedir, tem que medir novamente. É uma parte de controle mesmo do seu produto final, que é coordenada. Né? O produto final nosso é coordenada. Não tem o que falar. Né? Beleza, pessoal? Obrigado aí, agradeço a presença de todos. Espero que vocês não tenham... Por enquanto, acredito que não tenham dúvidas, né? Vocês não fizeram exercício ainda para ter dúvidas, né? E eu vou fazer um exercício do início ao fim com vocês. Isso vai facilitar, né? E depois eu passo a lista de exercícios já dessas aulas de sistemas de referência e transformações entre sistemas. Então vai ser a primeira lista avaliativa de questões para vocês, tá certo? Mas depois que eu fizer um exercício na próxima aula com vocês. Tá certo? E aí o teste de identificação, eu vou tentar fazer um vídeo aula sobre isso, tá? Uma videoaula sobre isso, nesse exemplo nosso, tá? E aí eu passo para vocês depois, caso não dê tempo para a próxima aula, tá certo? E depois a gente entra já em posicionamento por satélites, tá? Obrigado, pessoal, boa semana a todos, espero que vocês tenham gostado aí, a gente se vê na próxima, né? Não desistam. Abraço.